Glória a Deus! Hoje nós vamos começar uma nova série. Está começando o mês de maio, então a gente começa uma nova série. Todo mês é uma nova série. E esse mês, o tema da nossa série é avivamento. Aleluia! Eu espero não frustrar vocês com o que eu vou trazer. É legal ver a expectativa de vocês para isso. Avivamento é algo maravilhoso, mas não é fácil de se produzir. Não é fácil de se trazer para a realidade. Avivamento é algo que exige algumas mortes na nossa vida. E nós vamos falar, durante toda a série, nós vamos entender isso. E hoje eu quero começar lendo com você, e depois, como de praxe, eu vou orar o texto. Nós vamos orar, pedindo revelação ao Espírito Santo, e eu continuo com a exposição bíblica. Coloca aí Atos capítulo 1, verso 8, texto básico e fundamental para nós pentecostais. Tem gente pentecostal aí? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Aleluia. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, te agradecemos por mais uma noite na sua presença, e cada vez que nos reunimos, nos sentimos gratos pela visitação e presença do Senhor, que nos ministra desde a chegada até o final do culto. Senhor, não se trata de estrutura, não se trata de pessoas, nós somos só seus servos e nós queremos direcionar a glória a quem realmente merece, ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor que é Salvador, autor e consumador da nossa fé. O Senhor que nos tirou, Senhor, de um tremendal de lama e nos fez sentar junto aos príncipes do seu povo. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ao teu Santo Espírito que nos capacita a vencer o pecado. Ao teu Santo Espírito que também nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos conduz a toda a verdade. Nós te adoramos nessa noite e pedimos que esteja aqui conosco, ministrando mais uma vez os nossos corações, Senhor, derrubando as defesas que a gente levanta quando muitas vezes a palavra ela nos confronta. Que haja sensibilidade, o Senhor sussurre nos nossos corações, ou mesmo o Senhor brade muito alto nos nossos corações, para que nós nos rendamos ao Senhor, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Aleluia. Bom, eu quero começar trazendo um entendimento para a gente. A palavra avivamento não está na Bíblia. Nós não encontramos a palavra avivamento na Bíblia, mas calma, isso não quer dizer que a ideia do avivamento não esteja lá. Existem muitas palavras que a gente não encontra na Bíblia, mas a ideia está lá. Por exemplo, a gente não encontra a palavra trindade na Bíblia. Todavia, a gente encontra o princípio da trindade lá nas Escrituras, né? Uma curiosidade, a gente não encontra, pelo menos não nos originais, talvez hoje nas novas traduções já exista, mas nos originais a palavra avô, que é uma palavra do português, ela não existe na Bíblia, porque lá é o filho do filho do filho, que é filho do filho, e aí assim entende-se as gerações. Então, mas existem muitos textos bíblicos e que tratam do aspecto do avivamento, dessa ideia de nascer de novo, de uma nova vida, de uma vida pujante, de uma renovação espiritual, de um despertar espiritual, de um revestimento de poder do Espírito Santo, da liberação dos dons espirituais, da paixão por Deus, do zelo que nós devemos ter, a intensidade com que devemos servir a Jesus. Tudo isso é tema de avivamento. Todas essas coisas. O crescimento da igreja é tema de avivamento. A expansão, a obra missionária é tema de avivamento. Arrependimento talvez seja o principal dos temas dentro de avivamento. Aí eu quero começar talvez, e eu não quero xoxar ninguém, mas nós pentecostais, a gente entende às vezes muito errado avivamento. E eu vou falar algumas coisas aqui, eu espero que você me entenda. Eu sou pentecostal, batizado no Espírito Santo. Pode botar um fundo musical aí que fica legal, mas mais baixinho.
eu sou pentecostal, batizado em línguas, mas a gente acha que avivamento é isso. Eu vim para o culto falar em línguas. Gente, isso está longe de ser avivamento. Isso é nada mais do que uma manifestação de um dom espiritual. E às vezes até penso que a gente ainda quebra alguns princípios, porque talvez nós não aqui, eu não vejo isso tanto acontecendo. Mas biblicamente, por exemplo, para a gente usar um dom espiritual de línguas na igreja, a palavra diz que a gente só fale quando alguém que interprete. Quando não, fale para você, de forma a edificar-se individualmente. Então, a gente muitas vezes construiu algumas ideias, e a gente foi recebendo isso, e a gente foi simplesmente aceitando que avivamento é isso. Então, quando eu perguntasse de você assim, ó, me diz um culto avivado que você participou, certamente viria à sua memória, eu posso, talvez não de todos, mas certamente alguém traria à memória um culto onde as pessoas saíram rodando, pulando e falando em línguas. Onde nem sempre necessariamente quando essas manifestações acontecem é um culto avivado. A principal evidência de avivamento é trazer vida. Significa dizer que o avivamento acontece quando mortos entram no ambiente e ele sai com vida. Aí aconteceu um avivamento. Muitas vezes as nossas manifestações espirituais, que são boas, nós somos livres em Deus, amém? Somos livres, mas elas não estão gerando edificação e vida em outros. Paulo inclusive disse assim, se tiver que escolher entre todos os dons, escolha o dom de profecia, porque mais vale uma palavra dita que seja inteligível do que 1000 palavras em línguas. Paulo estava desmerecendo o dom de línguas. Não sou eu quem estou dizendo isso, é o apóstolo Paulo quem diz isso, ao ensinar a igreja sobre ordem, sobre os dons espirituais. Porque ele julgava que avivamento acontece quando alguém ouve a mensagem, ela é convencida, compungida no seu coração por essa mensagem, de que ela precisa de salvação, e aquilo que estava morto passa a ter vida. Aí quando começam a vir os pecadores a Deus, como nós, todos nós de um dia viemos, arrependidos dos nossos pecados e pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados e entregando as nossas vidas a Ele como Senhor e Salvador. Ali houve avivamento, porque o cerne da palavra é trazer vida. Avivar é isso. Significa dizer que Deus não quer liberar vida somente sobre mim, sobre você, mas Ele quer nos usar como instrumento para liberar vida sobre outros. Então, vamos entender, vamos redefinir a palavra avivamento. Não vamos apenas, eu não estou dizendo para remover essa parte, eu estou dizendo para ampliar o entendimento, que avivamento não se refere apenas a manifestação dos dons espirituais, mas avivamento fala de um despertamento espiritual, de uma consciência e arrependimento do pecado, fala de fervor espiritual, também fala de dedicação para ter relacionamento com Deus, fala de zelo, fala de todas essas questões espirituais. Romanos capítulo 12, Romanos 12:11 diz o seguinte, veja bem: nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Há uma indicação clara na Bíblia que quando eu estou vivendo um avivamento, eu estou vivendo exatamente nesta condição. Eu sou zeloso pelas coisas de Deus e eu sou fervoroso. Todas essas duas palavras, elas apontam para uma característica: intensidade. Sabe aquele crente que você às vezes acaba não percebendo Jesus nele porque ele é assim, ó, todo moribundo? Irmão, vai ter. Ele não tem vida. Então, olha como às vezes é contraditório alguém que diz: se eu recebi uma nova vida em Cristo, mas anda de forma moribunda na vida, como se não tivesse recebido a Cristo. Esse crente, ele precisa de um avivamento. Ele precisa receber um toque do Espírito Santo que renove a sua visão acerca das circunstâncias que estão deixando ele para baixo, deprimido, sabe, desanimado, que de uma certa maneira isso não tem comunicado a glória de Deus. Eu não estou dizendo que diante das situações da vida nós não possamos andar tristes, nós não devemos andar tristes. Nós somos seres humanos, continuamos sendo humanos, mas a maioria de alguns irmãos adotaram como padrão diante da vida andar de cabeça baixa.
E aí tem sido cada vez mais difícil encontrar um crente avivado em meio às circunstâncias difíceis. Cada vez mais difícil encontrar um crente cheio de vida quando as coisas vão mal. E avivamento aponta exatamente para esta questão. Eu sou zeloso e fervoroso no espírito, mesmo quando pode ser que momentaneamente as circunstâncias elas possam nos desequilibrar, mas elas não irão nos desequilibrar para sempre e nem por um longo momento. Paulo disse: nós podemos estar perplexos, mas não desamparados. Paulo então está dizendo assim: o crente rapidamente é capaz de recobrar a sua fé, fazer uma releitura da realidade, olhar para Cristo e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará em meu favor. Ele não perde a fé, ele é avivado, ele é fervoroso, ele é cheio do Espírito. E isso o empodera para enfrentar as circunstâncias difíceis da vida. Nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo nos dá uma clara orientação de que na nossa vida espiritual, gente, não tem espaço para comportamento passivo, para um comportamento de negligência espiritual, onde nós muitas vezes, as circunstâncias é que determinam a nossa alegria. Tem dia que você vem animadão para a igreja, e quando a gente pergunta: você está animado por quê, irmão? Porque o Espírito Santo... Não, é porque deu tudo certo hoje para mim. E quando dá tudo errado, você vem todo moribundo para a igreja. Mas isso não é avivamento. Não é avivamento. Isso é só você reagindo às circunstâncias. Quando você entra por aquela porta, você é capaz de celebrar e pular porque está dando tudo bem na tua vida, isso não é avivamento. Avivamento é quando você entrar por aquela porta, as coisas não estão acontecendo como você gostaria, mas ainda assim você vai entregar o seu sacrifício de louvor e adoração a Ele aqui. Aí aconteceu o avivamento. Entende? Porque se a gente não mudar nossa mentalidade a respeito disso, a gente não vai experimentar o verdadeiro avivamento. Eu estava ontem ministrando e eu falava: a gente precisa mudar muita coisa na nossa forma de pensar. Porque todas as vezes que eu estava ministrando cura, e aí às vezes as pessoas pensam: para que eu preciso ser curado afinal de contas? Ué, você precisa ser curado para parecer com Jesus, não é para ter as coisas não. Porque Jesus diz para você: perdoa, mas porque você é cheio de mágoa, ferida na alma, você não perdoa. Jesus diz para você: se submete, mas porque você é cheio de trauma com autoridade, você não se submete. Nós não conseguimos viver a vida cristã porque nos falta avivamento, zelo e fervor da parte do Espírito Santo em nós. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então nós precisamos tomar uma decisão. E eu quero advertir que Mateus 24, que é um texto escatológico da Bíblia, quando eu falo de um texto escatológico, eu estou me referindo de um texto que fala sobre os eventos do fim. E dentro dos eventos do fim, diz que, Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Frieza é sinônimo de presença de iniquidade. Quanto mais nos relacionamos ou nos expomos ao pecado, mais frios nos tornamos. Portanto, nós precisamos, por isso que arrependimento está intimamente ligado com avivamento. Não tem como haver avivamento onde o pecado está imperando. Nós acabamos de sair de uma série sobre como vencer o pecado, e há uma sequência lógica do Espírito aqui nas mensagens, nas séries que ele tem trazido. Nós falamos sobre paixão de Cristo, depois sobre como vencer o pecado. Se Cristo morreu por mim, eu preciso vencer o pecado. Se eu venço o pecado, eu vivo um avivamento. Há uma lógica que o Espírito Santo está trazendo aqui para a gente nesse primeiro semestre de 2025. Então nós precisamos nos posicionar para que a frieza não tome conta do nosso coração e nós possamos viver em novidade de vida. Porque veja bem, quando a gente olha para avivamento na história da igreja, biblicamente falando primeiramente, a gente vai perceber algumas características interessantes. Teve um profeta na Bíblia que orou por avivamento porque ele residia em Judá, e havia uma crise espiritual, e Judá vinha sendo vencida pelos seus inimigos. Então Abacuque, ele faz uma oração. O livro de Abacuque são as orações de Abacuque a Deus, e aí ele faz uma oração maravilhosa no capítulo 1, no verso 2. Coloca aí o texto para mim, por favor. Até quando, Senhor... Não é Abacuque 1 não, 2. É Abacuque 2. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia rapidamente. O Senhor diz:
Aviva, Senhor. Abacuque 3, né? 3:2. Coloca aí. É verdade. A última oração dele. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo na nossa época as mesmas obras. Faz com que sejam conhecidas no nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Essa tradução NVI, na tradução ARA, diz: aviva a tua obra. Ali onde está escrito ali, realiza de novo, ele está falando aviva. Traz vida outra vez. O povo vivia uma situação de apatia espiritual, completa apatia espiritual, onde basicamente, e por conta dessa apatia, essa apatia ela é oriunda do pecado, e o resultado final era que Israel sempre era vencido pelos seus inimigos. Abacuque decide orar, e ele decide pedir por avivamento, para que o Senhor trouxesse avivamento sobre a igreja. E sabe uma verdade? Nós precisamos de um avivamento. E nós vamos entender essa verdade. Nós vamos entender isso. Agora, antes de a gente entender de que nós precisamos de um avivamento, nós precisamos desfazer algumas distorções sobre o avivamento. Porque, volta para Atos 1:8, o texto inicial que nós acabamos de ler. Nós temos uma tendência, como seres humanos, de nos apropriar parcialmente das coisas. E normalmente essa apropriação acontece por conveniência. Se me é conveniente, eu me aproprio. Se ela não é conveniente, então eu descarto. Atos 1:8. E todos nós vibramos quando nós lemos: mas recebereis poder, mas vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. E aí a gente olha para a igreja de Atos e a gente vê uma igreja forte, pujante, uma igreja que vivia no sobrenatural de Deus e que não consistia em palavras de sabedoria humana. Quando a gente faz uma comparação da igreja de Atos com a igreja que nós somos, a gente percebe uma diferença absurda e brutal na espiritualidade e no mover de Deus nas nossas vidas e no nosso meio. E muitas vezes nós nos questionamos o que há de errado conosco. Isso quando os mais preocupados e aqueles que se importam com a glória de Deus se preocupam. Alguns nem param para pensar sobre isso talvez, mas eu queria convidar você a refletir sobre isso. Muitas vezes nós queremos esse poder, mas nós não entendemos primeiro como ele foi gerado e nem entendemos qual é o seu propósito. Primeiro, nós achamos que o poder ele é uma mera ferramenta de Deus para nós, para a gente conseguir o que a gente quer. Então você pode imaginar que ao ser revestido de poder, você vai orar em nome de Jesus e o Senhor vai atender todas as suas orações. Só que a Bíblia nunca disse isso. Receber poder do Espírito Santo é muito claro e específico. Deixa Atos 1:8 na tela, por favor. É muito claro e específico no texto qual é o propósito desse poder. É nos tornarmos testemunhas de Cristo. E sabe o que é interessante da testemunha? Uma testemunha ela é diferente de um advogado. A verdade é que às vezes a gente tem um monte de advogado e pouca testemunha. Porque o advogado ele até defende o seu cliente, mas normalmente ele não tem relação com o seu cliente. Testemunha só pode falar daquilo que experimentou. E é por isso que nós somos testemunhas. Porque a gente tem que experimentar de Deus para poder falar dele. A maioria de nós não tem se deleitado em buscar o Senhor para ser cheio do Senhor, para depois testemunhar. Ou, quando quer poder, não quer poder para compartilhar com os outros, quer poder para resolver os seus problemas. Deus não vai compartilhar da sua glória com aqueles que desenvolvem no seu mais íntimo ser egoísmo. Nós nascemos para compartilhar, está no nosso DNA. Hoje de manhã, eu até esqueci de passar um vídeo depois. Hoje de manhã nós fizemos o café da manhã para os novos convertidos. Nós sempre fazemos isso, todos os meses. Infelizmente nem todos vêm, mas hoje de manhã foi um tempo muito precioso. E eu compartilhava exatamente isso. Deus nos fez o ápice do prazer interno que um ser humano desfruta é quando ele ajuda alguém. Eu contei uma historinha, um testemunho, uma historinha não, um testemunho. Contei o testemunho de um rapaz que ele havia perdido a mãe dele. E aí ele está no salão de um hotel, no saguão de um hotel, saindo, e ele vê uma senhora. Ele lembra da mãe. Quando ele lembra da mãe, ele se sente compungido em abraçar aquela senhora. Ele chega com a senhora e diz assim: eu olhei para a senhora e a senhora me lembrou tanto minha mãe, e eu perdi ela algumas semanas. A senhora começa a chorar
e diz: você me lembra tanto meu filho, eu também perdi ele algumas semanas. Os dois se abraçam e começam a chorar no saguão do hotel. Normalmente quando a gente ouve histórias como essa, isso compunge o nosso coração. Por quê? Por que isso toca a gente? Porque Deus nos fez assim. Porque Deus nos fez para querer ver o bem do outro. Só que o diabo vem e deturpa isso dentro de nós e faz você pensar: você tem que olhar só para você, cuide de você mesmo. E é por isso que quando você adota esse tipo de postura e esse tipo de estilo de vida, você nunca consegue encontrar a felicidade por mais que você busque, porque a sua felicidade está em abençoar os outros. E Jesus, o Espírito Santo, quando é que vem avivamento? É quando eu entendo para que eu recebo o Espírito Santo. É quando eu recebo vida do Espírito Santo, para testemunhar para outros. Eu não recebo o Espírito Santo para mim, irmãos. Eu recebo o Espírito Santo para quem me cerca. Os dons do Espírito não são para mim, são para os que me cercam. Os seus dons não são para você, é para a minha vida. Só que o que a gente desenvolveu? Um estilo de vida egoísta, onde a gente usa Deus e não Deus usa a gente. A gente inverteu os papéis. Nós nos colocamos em posição de Senhor e colocamos Deus em posição de servo, onde nós usamos Deus e tudo que Ele puder oferecer de sobrenatural para o nosso cônjuge se converter, para os nossos filhos saírem do pecado, da vida da droga ou de qualquer situação escravizante, para que a gente possa alcançar a cura que a gente deseja, para que a gente ore e consiga a casa dos nossos sonhos, o carro dos nossos sonhos, quando tudo que você deveria é a vontade de Deus. Troca aqui, filho, para mim. Sabe o que faz um falso profeta? Nem sempre é heresia. Tem muito falso profeta que tem um dom real e ele é falso porque ele usa o dom real em seu favor. Um exemplo bíblico disso é Balaão. Balaão era um profeta de Deus de fato. Só que ele decidiu, agora que não tem técnico de som para mudar isso aí, se alguém puder entrar na mesa e mudar, ajuda aí. Balaão usou o dom de Deus em benefício próprio. É isso que faz de um homem e uma mulher um falso. Não precisa necessariamente você distorcer a palavra de Deus. Basta você querer usar aquilo que Deus te deu em seu próprio benefício. Quando temos um grupo de pessoas que vivem esse estilo de vida, não tem avivamento. Não tem avivamento. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para sermos testemunhas. Veja bem, quer ver um exemplo? Vamos ver isso na prática. Logo na sequência, Atos 2, nós sabemos que o Senhor, eles são cheios do Espírito Santo. Atos 2 é o texto de Pentecoste, descida do Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito. Qual é a primeira coisa que acontece logo depois que eles são cheios do Espírito Santo? Coloca Atos 2,14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. E ele começa uma pregação expositiva poderosa, que converte 5.000 pessoas, 3.000 pessoas a primeira, 3.000 almas. Avivamento. Eles recebem o empoderamento do Espírito. Tem um monte de gente morta espiritualmente ao redor deles. Eles abrem a boca empoderados pelo Espírito Santo e gera vida em todo mundo que está morto. 3.000 almas se convertem. Isso é avivamento. Só que o que a gente quer? Quer ir para uma igreja. Aí é dessa expectativa irreal que acontece os caçadores de unção. Aonde tem um movimento espiritual que está, ele está lá. Estão revelando o CPF, estão revelando a identidade, declaração de imposto de renda. Vou lá. Por quê? Por que tem tanta gente sedenta por isso? Porque na cabeça dessa pessoa a unção de Deus, o poder de Deus é para lhe beneficiar. Que Deus não vai te dar, ele não entende que a unção que ele está querendo liberar sobre ele é para ele compartilhar com outros, para ele abençoar outras pessoas. Ele não entende. E aí ele fica de igreja em igreja, movimento em movimento, atrás de unção, atrás da solução do seu problema, atrás que alguém te dê uma resposta imediata e espiritual.
para a sua vida. Esse é um grande problema. Olha só em Atos capítulo 18, a partir do verso 24 e 25. Que um homem, enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Verso 25. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse até aquele momento apenas o batismo de João. Ele já vivia um avivamento antes de receber dom espiritual. A gente está ali atrelando. Eu vou ser avivado quando eu falar em línguas. Eu vou ser avivado quando eu tiver o dom tal, o dom tal. Não, você já precisa ser avivada por meio de uma relação com o Espírito Santo, sendo fervoroso no seu espírito. Quantos estão entendendo? Diga amém. Pois bem, agora vamos entender quais são os... Eu classifiquei dessa forma, como se houvesse dois tipos de avivamento: o coletivo e o pessoal. E a gente precisa entender isso. O avivamento coletivo é quando uma comunidade inteira ela é convencida e tocada pelo Espírito Santo a viver uma realidade de fervor, de zelo, de dedicação, de pregação da palavra, de entrega. Só que normalmente essas manifestações coletivas, elas só surgem quando há manifestações, quando há avivamento pessoal. E aqui eu quero falar algo muito importante. A gente está sempre esperando que a solução dos nossos problemas elas venham de fora para dentro. Eu vou em algum lugar e alguém vai me dar uma resposta para a minha vida. A gente está sempre colocando na mão dos outros, em lugares, ambientes e pessoas, a solução dos nossos problemas. A gente quer sempre um Messias além do verdadeiro Messias. A gente quer alguém além de Jesus, alguém que dê a resposta, alguém que diga o que deve fazer. E esse tem sido um grande problema para avivamento pessoal. Nós não temos avivamento coletivo muitas vezes porque nos falta avivamento pessoal. Então nós precisamos entender, quando a gente olha Atos 2, que é um derramar do Espírito, como eu disse ainda agora, eu já falei o resultado, tem um antes. Os 12 apóstolos e mais os 70 como um todo, caminharam com Jesus. Viveram 3 anos. Antes de receberem empoderamento do Espírito Santo, eles caminharam com Cristo, eles tinham um relacionamento com Jesus, eles ouviam Jesus todos os dias, eles eram ensinados, eles deixaram Deus tratar no caráter deles, no interior deles, eles se permitiram nessa relação com Cristo. O avivamento, o derramar do Espírito de Atos 2 é uma consequência dessa relação. A maioria de nós, a gente vem para o culto, a gente passa o dia, a gente não lê a Bíblia, a gente não ora, a gente vai assistir futebol antes de vir para o culto, ou a gente vai assistir alguma coisa, vai assistir um filme, uma série, e aí a gente chega aqui que é avivamento, que é um culto avivado. Aí do lado, aí tem uma coisa que acontece nos cultos que eu acho maravilhoso, sim, porque isso nos ensina muita coisa. É que um culto para uns é muito avivado, o culto para outros foi chato. A pergunta: qual é a diferença? Por que essas pessoas estão interpretando de forma diferente o mesmo ambiente? Os mesmos louvores, a mesma palavra, só que para eles tem conotações diferentes. Porque tem a ver com o coração de cada um. Falta avivamento pessoal, porque veja bem, quando você vem para o culto e espera que eu traga avivamento para você, você tem um sério problema. Quando você espera que os irmãos do louvor tragam avivamento para a sua vida, você está com um sério problema no seu conceito de avivamento e de vida cristã. Você não vem aqui buscar avivamento, você vem aqui compartilhar o avivamento da sua vida pessoal que você vive lá na sua casa. Aqui é a reunião dos santos, aqui é o lugar de a gente compartilhar o que nós temos recebido de Deus. Ok, eu posso compartilhar algo com você que vai alegrar o seu coração, mas você também tem alguma coisa para entregar para Deus e entregar para os irmãos. Um hino, um louvor, um salmo, alguma coisa, uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo. Quando isso acontece, aí nós temos avivamento. Vamos parar, irmãos, vamos desistir de colocar a solução dos nossos problemas na mão de messias, falsos messias. Só tem um Messias, Jesus Cristo.
Só Ele. Deus pode usar pessoas para te abençoar? Pode. Mas a primeira coisa que Ele vai fazer é usar as pessoas que Ele instituiu sobre a sua vida. Você não precisa ficar caçando gente para arrumar solução para os seus problemas e resposta para as suas indagações. Você precisa colocar o seu coração primeiramente diante do Senhor, em oração, e diga: Deus, usa pessoas para falar comigo. Deixe Deus fazer isso por você. Deixe Ele gerar um avivamento pessoal na sua vida. Quando a gente olha para a história, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês aqui interessantes. Na história da igreja, tanto bíblica, mas aquela história, a história da igreja dos avivamentos, a história na Idade Média, ali século XVIII, depois da Reforma, acontecem alguns avivamentos na história da igreja. Veja bem as características desses avivamentos. Em 1906 a 1915, houve um avivamento que para a gente é um dos mais significativos para nós pentecostais, o avivamento da Rua Azusa. Como é que ele começou? Por um homem que tinha avivamento pessoal, chamado William. Esse homem decidiu orar, ele decidiu gastar tempo orando, ele decidiu buscar a Deus, ele queria viver novamente, reviver os dons. Ele olhou, ele leu a Bíblia e disse: por que isso aqui não acontece mais? Por que as pessoas não são mais usadas? Por que Deus não se manifesta? Por que ninguém é mais curado? Ele então decidiu buscar o Senhor. E depois de um tempo buscando o Senhor, ele era um pregador afro-americano, negro. Foi extremamente estigmatizado na igreja da época. Mas ele decidiu buscar o Senhor. E depois de muito buscar o Senhor, ele foi batizado no Espírito Santo e recebeu um dom espiritual. E a partir dali, de lá surgiram muitas igrejas, e para quem não sabe, inclusive a nossa, a IDPB, ela é fruto deste avivamento. Porque veja bem, como é que funciona? Caso você, como assim? Quer dizer que a nossa igreja, essa igreja aqui, ela tem origem num avivamento que aconteceu nos Estados Unidos? Sim, ela tem origem num avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, há muitos anos atrás. Os pastores que participaram do avivamento, esse pastor, ele passou então a pregar em várias igrejas e se constituiu algumas assembleias. Eu vou falar de forma bem resumida. E aí uma das assembleias que se constituiu foi a Assembleia Pentecostal de Deus. Eu acho que foi esse o nome que deram na época. Depois foi mudando até que se transformou em Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. Só que do Brasil não, era só Igreja de Deus Pentecostal, a Pentecost Church of God. Aí o que aconteceu? Essa igreja se formou nos Estados Unidos e enviou 2 missionários para o Brasil. Um para Bragança Paulista e outro para Borba. Esse missionário de Borba conheceu um homem chamado Raimundo Pessoa Carneiro. Para quem não conhece, esse é a gente chama ele por honra de apóstolo. Ele é o apóstolo da IDPB, foi o primeiro crente desta igreja. Esta igreja, quando eu estou falando dessa igreja, estou falando de institucionalmente, ela é composta hoje por mais ou menos 200 igrejas principais aqui em Manaus e interior, e mais 200 e poucas extensões são igrejas que abrem outras igrejas. Nós somos no estado do Amazonas 40 mil crentes, quando aconteceu um avivamento em 1906. Um homem decidiu buscar o Espírito Santo, e ele foi incendiando um, e incendiou outro, incendiou outro, que incendiou outro, que incendiou outro, e que esse outro começou a falar para o outro. Ele sentiu no espírito de que aquilo se formou uma comunidade. Essa comunidade começou a pensar: nós precisamos levar isso para algum lugar. E aí disseram assim, e aí conta-se a história que o presidente na época da Pentecost Church of God, ele gira o mapa, coloca o dedo, e aí chega no Brasil. Chega no Brasil, eles decidem vir em 2 casais. Um casal vai para Bragança Paulista e o outro vai para Borba. E aí o pastor Nonato, junto com esses missionários, ele ia de município a município, remando para pregar o evangelho, remando. Avivamento gera isso. Irmãos, eu quero ter muito temor e respeito e honra pelas manifestações espirituais produzidas pelo Espírito Santo, mas eu sei que existem muitas manifestações espirituais produzidas pelas nossas emoções. Não é o Espírito Santo às vezes. Como é que eu sei? Você pode me perguntar: pastor, como é que você sabe disso? Pelo fruto. A Bíblia diz: pelo fruto conhecer as árvores. Às vezes as mesmas pessoas que falam em línguas, ela não controla a língua, ela não prega,
ela não ministra a vida de ninguém, ela não é bênção para ninguém, nem na sua própria casa. Às vezes seus filhos não se sentem amados por ele ou por ela. Seu cônjuge não se sente amado, mas teoricamente, socialmente falando, dentro da igreja está vivendo um avivamento. Por quê? Porque pula, porque fala em línguas. Peraí, para mim esse avivamento é muito estranho. Ele é muito estranho, porque avivamento que não transforma caráter é muito estranho. É muito estranho. Não é avivamento. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Avivamento de verdade, irmãos, a gente vai ver multidões. Se nós buscarmos um avivamento como igreja, nós vamos ver gente, eu não sei se é multidões, não importa, pode até ser 10, 20 pessoas a priori no começo, mas que Deus nos use nesse bairro aonde nós formos. Quando nós pregarmos a mensagem, a unção de Deus vai estar de tal maneira que as pessoas vão vir até nós e dizer assim: eu quero entregar minha vida a Jesus. O que você falou tocou no meu coração, que eu quero me arrepender. Eu não quero mais viver a vida que eu estou levando, eu quero uma nova vida. Isso é avivamento, irmãos. Isso é avivamento. A sua vida já toca alguém assim? Você é avivado? Você é avivado? Você é avivado? A sua vida já está tocando porque tem que tocar, gente. Tem que tocar. Foi para isso que Ele nos chamou, para tocar outros. Eu entendo que tem algumas pessoas que estão começando na fé e está tudo certo. Mas vai chegar um momento que você vai ter que tocar a vida de alguém, a sua vida, a vida de Deus que está em você vai ter que transbordar. Porque isso é avivamento. Um outro avivamento aconteceu nos Estados Unidos. Tiveram 2 líderes, Jonathan Edwards e George Whitefield. Foi em 1730. Esses 2 homens, eles se reuniram e começaram a pensar: bora pregar? Bora pregar a palavra em praças públicas? Vamos parar em todo lugar que a gente puder e vamos tacar a palavra para cima? E eles começaram a fazer isso. E aí, à medida que eles iam pregando, as pessoas iam se convertendo, se arrependendo. Elas eram tocadas pelo Espírito Santo em arrependimento. Elas iam chorando diante de Deus, dizendo: Deus, me perdoa, eu quero uma vida nova. E aí essas pessoas eram cheias do Espírito Santo e compartilhavam com outros. Isso é avivamento. Arrependimento que gera arrependimento. E aí, a igreja dos Estados Unidos, que era uma igreja fria, levou muita gente à conversão e plantou muitas sementes de avivamento nos Estados Unidos. Mas é isso que gera. Houve um outro avivamento no país de Gales, também liderado por um homem, Evans Roberts. Esse homem, ele decidiu reunir jovens para orar. Ele chamou os jovens e disse assim: gente, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos buscar o Espírito Santo. E eles começaram com reuniões de oração. Aí essas reuniões de oração, elas evoluíram para reuniões de confissão de pecado. Nessas reuniões de confissão de pecado, eles começavam a se arrepender. E o que aconteceu? Começou a surgir um desejo intenso por santidade no meio daqueles jovens. Para vocês entenderem o impacto do avivamento no país de Gales, chegou um período nessa época que não tinha cadeia. As cadeias fecharam porque todos os bares fecharam, porque tudo fechou. A sociedade ficou num estado incrivelmente de santificação. A polícia não tinha o que fazer. Pra você ter ideia. Para você ter ideia. Porque um homem decidiu orar e decidiu convidar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, com um intenso desejo de arrependimento, de uma nova vida. E aí cada um começou a ter experiência profunda com Deus. E o Espírito Santo começava a encher essas pessoas e liberar dons sobre elas. E o Senhor as usava poderosamente. Se a gente quer ser usado, as igrejas estavam lotadas, os bares esvaziados. As igrejas estavam lotadas e as cadeias esvaziadas. Porque quando é poderoso, eu vou pregar isso numa outra oportunidade, mas quando há um avivamento, Deus faz em um dia aquilo que uma igreja sem o Espírito Santo levaria 30 anos para fazer. 30 anos. Eu já vivenciei. Eu lembro que eu fui em Minas. Nós tivemos um ministério, um congresso de pastores, e eu falo isso com pesar no coração. Mas a igreja de Minas precisa de um avivamento.
Igreja de pastores com 30 anos, que tem 50 pessoas na igreja. 30 anos de ministério. Porque lhe falta avivamento, empoderamento do Espírito Santo. E quando há um mover do Espírito, ele faz em um dia aquilo que qualquer homem levaria a vida inteira para fazer. Porque se trata dele. Outro avivamento poderoso, e esse eu amo, foi o avivamento dos morávios. A igreja está sendo perseguida entre os moravianos, e aí eles se dispersam por vários lugares da Europa. Aí um grupo desses moravianos, eles se abrigam numa propriedade de um camarada chamado Zinzendorf, conde de Zinzendorf, um cara muito rico. E aí esses crentes que estão lá reunidos, fugidos dessa perseguição, eles começam a ter problemas entre eles. Aí o Zinzendorf, ele ungido, usado pelo Espírito Santo, ele libera uma palavra para esse grupo e diz assim: vamos focar no que nos une, não no que nos separa, porque eram crentes de diferentes visões. E ele decidiu dar um conselho que eles focassem naquilo que os unia. Isso para mim, e quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou já falar sobre isso. Bota Atos 2,42 na tela, mas não vamos ler agora. Atos 2,42. O que acontece? Esses crentes começam então a orar e se arrepender dos seus pecados. Acontece na história o primeiro movimento missionário da história da igreja a partir desse movimento. Nesse mesmo movimento, aconteceu um movimento de vigília que durou 100 anos. 100 anos orando 24 horas por dia. Um grupo de crentes, eles se revezavam em oração. Por 100 anos, eles passaram 100 anos orando 24 horas por dia. Isso é avivamento. Gastar tempo com Deus em oração é avivamento. Ler a palavra de Deus e ter fome e sede pela palavra de Deus é avivamento. Irmãos, eu amo tudo que a gente faz, mas eu preciso ser honesto comigo e preciso ser honesto com vocês. Tocar nossas emoções não vale de nada. E às vezes a gente é tocado, tem coisas que são bacanas e tocam nossas emoções, a gente chora, mas não é isso que é evangelho. Eu poderia aproveitar todas as coisas emocionais que tocam a gente, e eu poderia ficar só fazendo essas coisas para tocar nossas emoções e chorar. Mas sabe o que eu percebo? É que hoje você está aqui, quando não há um avivamento, e está chorando, sendo tocado por Deus, dizendo que morreria por Jesus. Daqui a pouco você voltou para o pecado. Leva algum tempo, você volta para o pecado, porque as emoções são transitórias, voláteis. Horas estão, horas não estão. E aí eu fico me perguntando: cadê o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo falhou? Será que ele não tem mais poder? Não, é porque foram somente as nossas emoções. Porque quando a gente estiver cultivando uma relação para avivamento pessoal, nós poderemos dizer como o apóstolo Paulo: nada nos separará do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nada nos separará do amor de Deus. Só que qual é a nossa realidade? Qualquer coisa nos separa do amor de Deus. Fui na igreja, o irmão olhou, nem me deu bom dia. Quero mais ser crente não, esse negócio de ser crente não é para mim não, só tem gente falsa na igreja. Que evangelho é esse, gente? Nós precisamos de um avivamento produzido pelo Espírito Santo. Os padrões comuns do avivamento é gente que ora, que se arrepende, que confessa os seus pecados, que se importa muito mais com o seu caráter do que com sua reputação, que não se importam como os outros o veem, mas como Deus o vê. Estão cultivando um ardente amor por Jesus, um ardente amor por santificação. Os crentes do avivamento, eles pecam, só que quando eles pecam, eles ficam com o coração tão constrangido, tão contrito. Eles vão a Deus, eles choram, eles pedem perdão, eles não aceitam. Ele vai dizer: Jesus, eu pequei contra o Senhor, mas eu não queria ter feito isso, me perdoa. E eles continuam buscando a Deus fervorosamente, dizendo: Senhor, me perdoa. E eles não vão tentar compensar isso com serviço, eles só vão se humilhar diante do Senhor e acreditar que Ele perdoa, que Ele é Pai.
Isso é avivamento. Sabe, a gente nunca experimentou um avivamento. Eu nunca vi ainda nenhuma igreja experimentando um avivamento, pelo menos não nos meus dias. E sabe, eu queria experimentar um avivamento. Quero ver Jesus tocando os corações, transformando as vidas, as famílias, levando a gente ao arrependimento, a abandonar o pecado, ainda que isso custe alguma coisa de início. Dizer, não, eu não vou pecar contra o Senhor, porque eu amo, eu sei o que Ele fez por mim, eu sei de onde Ele me tirou, eu recebi a revelação de que eu preciso. Isso é avivamento. Avivamento gera profundas raízes. Ela vem de profundas raízes. Ele vem de profundas raízes em Deus. Não vem, gente. Às vezes eu fico com a sensação de que eu estou sendo enjoado e chato, mas e a verdade não vem de emocionalismo barato. Vem de uma fé forte. Vem de pessoas que amam Jesus não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Porque olham para Ele e percebem o quanto de amor Ele entregou por nós e querem dar uma resposta de fé. O Senhor está nos chamando para viver um avivamento de verdade. A gente precisa se arrepender. A gente precisa confessar nossos pecados. A gente tem que parar de viver uma vida de aparência, de querer mostrar porque a gente é forte, que a gente pode. Sepulcros caiados, esse é o termo usado para quem está destruído por dentro e com uma bela aparência por fora. Eu só tenho uma vida para me viver, só uma. Todos nós, né? Queria muito não passar por essa vida sem experimentar um avivamento. Nem que fosse um avivamento bem localzinho mesmo, sabe? Por exemplo, a gente se arrependendo com tudo que a gente tem, e as pessoas desse bairro sendo tocadas pelo Espírito Santo, se arrependendo também, a gente recebendo o dom do Espírito Santo, a gente saindo para pregar e as pessoas sendo tocadas pelo Espírito. Quando a gente lê sobre a história da igreja, sobre homens de Deus, eu fico chocado, gente. Tem histórias sobre John Wesley, que ele passa de trem na frente de uma cidade, a presença, a unção de Deus está na vida dele, faz com que as pessoas caiam arrependidas diante de Deus. O que acontece com a nossa geração? Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho tentado fazer. Hoje a minha oração é que o Senhor toque o seu coração, mude o seu conceito de avivamento, faça você entender o que é avivamento e desperte um desejo por buscar avivamento genuíno vindo da parte do Espírito Santo. Porque isso é avivamento. Por isso que eu falei no início, eu esperava não frustrar seu conceito de avivamento, ou sei lá, eu esperava frustrar mesmo. Eu só não quero que isso te deixe desanimado, mas sedenta pelo Espírito Santo. Que pelo menos alguém se desafie, se isso aí é verdade, eu vou buscar o Senhor, bora ver se eu vou ser avivado mesmo. Porque se eu puder resumir essa mensagem e fazer você entender que avivamento coletivo vem de avivamento individual, a gente já ganhou muito. Se você chegar, por exemplo, aqui aos cultos no domingo, porque você, sabe, não de uma semana completamente carnal, porque você nem se relacionou com Jesus, nem com a sua palavra, mas você veio expiar os seus pecados aqui com uma boa ação, vir à igreja. Isso não é essa igreja. A gente não vai viver um avivamento. Avivamento vai ser quando a gente sair daqui. Amanhã é segunda-feira. Quando você abrir os olhos, você vai dobrar os seus joelhos. Você vai dizer: Jesus, eu quero mais do Senhor. Eu não quero só no culto, eu quero hoje, eu quero amanhã, eu quero depois, eu quero ouvir o Senhor, eu quero a sua presença, eu quero a sua direção todos os dias da sua vida. Jesus, o que o Senhor tem para... Eu oro para Deus, o que o Senhor tem para a gente hoje?
O Senhor tem Espírito Santo para a gente hoje? Aí quando eu vou para a faculdade, Senhor, hoje eu quero ser usado lá na faculdade. Me usa, Jesus. Me usa para falar alguma coisa, para compartilhar a vida, testemunhar. Me usa, Espírito Santo. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Mas, às vezes, como crianças num parquinho, a gente está só se divertindo, se sentindo bem com a nossa vida religiosa. Eu espero que o Espírito Santo toque no seu coração. Quero falar de um último avivamento também. No século XVIII, no Reino Unido, John Wesley, Charles Wesley, seu irmão, e o próprio Whitefield, que esteve lá, eles começaram um grupo de oração e discipulado chamado do Clube Santo, lá na Universidade de Oxford. Como eles eram alunos, eles resolveram se reunir e convidar outras pessoas para participar desse clube. E John Wesley, ele experimentou um avivamento naquele dia, uma experiência com Deus, em 1978. Eles começaram a pregar ao ar livre, a discipular ao ar livre, e levaram uma reforma moral e espiritual para a Inglaterra sobrenatural. Esses dias, alguém estava comentando comigo, ontem eu estava com um casal lá da CNV, eles estavam me contando sobre o filho da Aline Barros. Não sei se alguém conhece a história, Nicolas Barros, o nome do rapaz. E ele disse que o sonho dele era ser jogador de futebol. E um dia ele orando, só que também ele queria ir para Harvard. Orando, e o Senhor disse para ele que ele levaria ele para Harvard. E lá ele seria um evangelista em Harvard. E aí parece que recentemente, eu não ouvi isso, eu ouvi testemunho de que ele abriu clubes de oração em Harvard. E que ele tem discipulado pessoas nos campos. De vez em quando tem alguém vendo ele discipulando pessoas nesse lugar. Cara, isso é sensacional. Isso é sobrenatural. Eu não sei você, mas quando eu ouço essas coisas se queima de uma forma. Meu Deus, o que está fazendo? Então eu queria convidar você nessa noite a ficar de pé.